continuidade, então, às atividades desta manhã do evento, o 21º Encontro Nacional de Educação e o primeiro Seminário Internacional de Pesquisas e Estudos em Educação nas Ciências, passamos agora para a conferência Ciência e a Educação no Mundo Contemporâneo, que tem como moderadora a professora Ede Maria Luf e como conferencista o professor doutor Gaudêncio Frigoto, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O professor doutor Gaudêncio Frigoto possui graduação em Filosofia e Pedagogia pela Unijuí, mestrado em Administração de Sistemas Educacionais pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e doutorado em Educação, História Política e Sociedade pela PUC de São Paulo. Atualmente é professor associado na UERJ e professor titular aposentado na Universidade Federal Fluminense. Foi membro dos comitês científicos da área de educação no CNPq, CAPES e FAPERJ. Hoje, onde atua, como consultor ad hoc até o presente. Também é coordenador do grupo CNPq, Trabalho, História, Educação e Saúde. Neste momento, gostaria de desejar as boas-vindas ao conferencista, professor doutor Gaudêncio Frigoto, e de imediato passamos a palavra para a professora doutora Ede Maria Luf, professora e egressa do PPGEP, para moderar a conferência. Muito bom dia a todos, então, é com muita alegria e satisfação que recebemos Gaudêncio Frigoto e, ao mesmo tempo em que quero reforçar o que a Maria Cristina, como coordenadora do evento, acabou de dizer, de que a Helena, o Maldaner e o José Pedro iluminaram nossas reflexões desta manhã, e não há dúvidas de que Gaudêncio vai continuar trabalhando com esta perspectiva. Nós sabemos que o tempo é algo que nós fazemos. Então, dedicar agora este tempo a ouvir Gaudêncio Frigoto é, na verdade, um dos privilégios da nossa vida. Porque Gaudêncio foi companheiro muito próximo de Mário Osório, trabalhou muito para que este programa e para que o Encontro Nacional de Educação, ENACED, também se tornasse o que se tornou. Então, nós estamos duplamente felizes por estarmos com um grupo tão especial. E a segunda ideia muito importante é reconhecer de que, mesmo em tempo de pandemia, nós podemos continuar muito vivos fazendo educação. E nós, professores, assumimos esse compromisso de deixar este mundo um pouco melhor. Como dizia Rui Canário, não sabemos o que será no futuro, e a prof. Helena também enfatizou muito isso, mas podemos problematizar o mundo que estamos vivendo para que aquilo que Mário Osório Marques nos ensinou, de que somos um coletivo de educadores, efetivamente aconteça. Gaudêncio, é por demais feliz estarmos com você, sinta-se muito acolhido, assim como também todos os inscritos deste evento, todos os alunos, bolsistas, colaboradores que ajudaram para que este evento acontecesse. Então, todos sintam-se acolhidos e passamos a palavra para o nosso conferencista da manhã para falar de educação e ciência. Está com a palavra Gaudêncio. Bom dia, Edi. Bom dia, Maria Cristina e toda a equipe organizadora do 21º Encontro Nacional de Educação e o primeiro Seminário Internacional, e também a comemoração dos 25 anos, Bodas de Prata, como foi dito, do programa de pós-graduação em Educação em Ciências. Eu tive a oportunidade, desde as 9 horas, ouvir a cada uma e a cada um, e eu achei amanhã que, de fato, eu diria que tem pouco a acrescentar, a não ser ênfases de alguns ângulos. Mas como todos preparamos pelo menos um esquema, um texto, eu vou tentar, entre a parte da manhã, um pedacinho da parte da tarde, como a coordenação nos solicitou, trazer aqui algumas reflexões a respeito do tema que me coloca.
espero que cada uma e cada um estejam com saúde, num tempo duro, que vai ser marcado como o século da pandemia, da geração da pandemia. E creio que o programa de pós-graduação, como vimos aí nas brilhantes exposições do José Pedro, da Helena e do Maldaner, mostrando os 3 eixos, mostram como Mário Osório Marques tinha uma premonição, entendendo que não se pode separar as ciências. Elas têm especificidades, mas não se pode separar as ciências. E digo também que é lamentável que tenhamos 170 mil mortes no Brasil, quando muitas poderiam ser evitadas se o mandatário principal desta nação e o seu ministério tivessem encarado com ética e seriedade e pela ciência este problema, como muitos chefes de Estado fizeram. Temos a obrigação de dizer isso ao pensar ciência e educação no momento contemporâneo. E, portanto, um governo que foi cínico, irresponsável e insano, e a história deverá, em algum momento, julgá-lo. A Unijuí, e eu me eduquei ali, é a expressão de resistência. Resistência contra as modas do cientificismo. Resistência contra as ditaduras. E, portanto, pautando, como se disse aqui, a utopia de um outro mundo possível, né? Creio que, como eu disse, José Pedro, Helena e Maldamer fizeram uma sinfonia, e aí estão presentes as dimensões ontológicas do conhecimento, as dimensões epistemológicas do conhecimento e a dimensão prática, como dizia o Maldaner, do conhecimento. Eu vou traçar aqui alguns pressupostos, a concepção de ciência e educação em disputa hoje e, se tempo der, ciência e educação numa sociedade de profunda desigualdade e que, portanto, a ciência tem que se aliar à política, no sentido forte da palavra, para transformar a própria sociedade, para que tantos brasileiros que vivem à margem da sociedade possam fruir de uma educação de qualidade e produzirem ciência. O primeiro pressuposto é de ordem ontológica, e aqui reforçando o que a Helena falou muito, é de que o ser humano, e o Maldaner também, e o Offler, que o ser humano é parte da natureza, e ao mesmo tempo dela se distingue por sua capacidade de pré-viviação, de linguagem, do simbólico, como dizia Boffler, ou seja, um ser humano que antevê antes de fazer. E isto nos lembra Lukács, quando diz que, pelo fato de nos entendermos como seres humanos, nos tornamos responsáveis, porque podemos desencadear na natureza e na sociedade causalidades de que depois nós não podemos controlar. Eu creio que a pandemia é mais que clara dessa irresponsabilidade do sistema capitalista que transforma tudo em mercadoria e produz, portanto, não só as pandemias, mas também a miséria, a pobreza, a fome, etc. E isto também se baseia naquilo que 2 jovens, muito jovens, quem sabe lá com 20 e poucos anos, Engels e Marx diziam sobre a ciência. Eles nos dizem: conhecemos uma única ciência singular, a ciência da história. Podemos encarar a história de 2 ângulos e dividi-la em história da natureza e em história dos seres humanos. Os 2 ângulos, entretanto, são inseparáveis. Mário Osório Marques entendeu isto na sua profundidade e se antecipou no tempo num dos programas que tenta juntar dialeticamente esta dimensão do ser humano e da natureza da qual ele é parte. A Covid-19 é uma evidência empírica que não existe natureza fora da história e que, portanto, como diz o físico Fritjof Capra, do livro
o tal da física, o ponto de mutação, sintetiza numa frase isto que eu queria enfatizar. A pandemia é a resposta biológica do planeta. Desse modo, a pandemia nos deu um tranco, como se diria ali no meu querido estado. E com ela temos que aprender e rever, inclusive, como chamava a atenção o Baldaner, a Helena e o José Pedro, rever, inclusive, os nossos currículos, as nossas concepções, de incluir muito mais esta relação intrínseca entre o ser humano, natureza, e a natureza da qual nos distinguimos. A literatura, às vezes, nos coloca com muita clareza coisas que a ciência e a própria filosofia colocam na sua especificidade, mas a literatura de modo muito amplo. A revista Isto É fez uma entrevista há 2 semanas ao romancista Mia Couto, moçambiquenho Mia Couto, um grande intelectual, e lhe perguntaram o que podemos aprender com a pandemia, e ele respondeu: a espécie humana notou que não é o centro de tudo, mas apenas a pequena parte de algo maior. Com Darwin, quando descobriu que somos um entre muitos seres livres, ou Freud, ao perceber que não somos feitos só de consciência, ele viu que ali havia um inconsciente, uma espécie de sótão escuro que não dominamos. Ou ainda Copérnico e Galileu, quando constataram que a Terra não era o centro do universo. O terceiro pressuposto, portanto, é de que a ciência e a educação são limitados quando as relações sociais são brutalmente desigualitárias. O IBGE, do dia 11 de novembro agora, nos deu uma triste estatística. 50 milhões de brasileiros, portanto, 25% da população brasileira vive em estado de pobreza. E 13 milhões e 500 mil vivem em pobreza absoluta, em fome endêmica, em risco de morte. Num país que é campeão de exportação de grãos e é campeão de exportação de proteínas, etc. A ciência está a serviço de quê? De quem? E qual é o nosso papel, então, para responder a este dilema que nos aflige? Quem nos dá uma pista para entender os limites de nossa realidade e os limites da ciência que está ligada à mercadoria, não à vida, é o filósofo Henri Lefebvre. Eu gostaria de sublinhar, porque me parece que isso nos dá o limite do que é a classe dominante brasileira historicamente, escravocrata, colonizadora, etc. São os limites de uma época, de uma classe, mais que o egoísmo deliberado ou uma mentira de classe, ainda que haja hoje fake news, né? que explicam os limites das ideias e do conhecimento. Não existe verdades de classe. Há apenas, entre aspas, verdade, entre aspas, o conhecimento objetivo, que o pensamento humano atinge por tentativas, por aproximações sucessivas. E o grau desta aproximação é definido pelo tempo e pelo lugar, pela classe dominante e pelos seus limites sociais. A verdade e o conhecimento objetivo continuam incompletos, abstratos, unilaterais, enquanto uma classe historicamente não tiver senão objetivos limitados, aspirações e fins restritos. O bloco de governo que nós temos hoje, anti-vacina, de pensamento raso, ministro da Educação que diz que os pobres podem até sonhar com a universidade, mas não é desejável tê-los na universidade, mostra o limite quase que absoluto de uma classe predatória e profundamente restritiva da ampliação da educação, da universalização da educação de boa qualidade, e, portanto, a ciência ainda fica na mão de poucos pesquisadores em nosso país. Esse introito, ou essa introdução, me leva ao segundo ponto. A ciência e a educação
portanto, disputam visões ontológicas, visões epistemológicas e práticas específicas. A ciência não se esgota no pesquisar, como nos lembra muito bem José Barata Moura. A cientificidade do saber exige que se estenda a ação concreta à prática. Nós poderíamos pensar, diz Barata Moura, a ciência como conhecimento que se refere à excelência do saber, que diz respeito a um tipo determinado de saber, diferente do senso comum, da experiência, puramente, e que se refere a qualquer objeto. Então, a ciência como exatamente uma atividade específica de produzir, como dizia o Maldaner, com bases epistemológicas, com métodos, um conhecimento que desvele aquilo que o fenômeno não revela. E também a ciência, e é sobre isso que eu vou me referir mais, como conjunto de disciplinas particulares, um tipo de conhecimento diverso da arte, ciência como determinado empreendimento social, de domínio da natureza e da sociedade. Cada vez mais uma força produtiva imediata e uma força produtiva apropriada pelo capital. A vacina agora, os governos têm que pagar, ou a luta para que todo mundo tenha direito gratuitamente. Então, sob este sentido, a atividade científica, os processos educativos são processos sociais, se inserem nas disputas de concepção de ser humano, de conhecimento e de práticas educativas. A ciência teve um longo tempo para afirmar-se dentro das concepções metafísicas de ser humano e de natureza humana. Na medicina, por exemplo, a proibição de dessecar cadáveres, a questão que eu mencionava do heliocentrismo e do geocentrismo. Na modernidade e contemporaneidade, o grande confronto de paradigmas científicos não é mais a subordinação da ciência à crença, embora aqui no Brasil esteja se voltando a ela, mas entre as visões idealistas, positivistas, empiricistas de realidade e as concepções que historicizam o real. Significa que buscam ver as determinações múltiplas que constituem aquela realidade. O fazer científico começa quando buscamos distinguir o fenômeno que percebemos com o real, ou, entre aspas, a essência do que o constitui. Portanto, fazer ciência implica o descrever, mas o descrever é apenas uma etapa do conhecimento. Implica analisar o que está subjacente, o que determina, por exemplo, a fome num país que exporta alimentos. E não só exporta, o grande exportador de alimentos. A violência, como nós vimos em Porto Alegre, onde 2 trabalhadores matam um trabalhador. E o fenômeno agora fica em cima deste ato, mas ninguém analisa a violência que produziu, o que morreu e os que o mataram. Por trás está um mercado, por trás está uma orientação que vale mais um shampoo do que a vida daquele senhor. Assim como nós vimos nos Estados Unidos. Assim nós poderíamos discutir o racismo, o feminicídio, a homofobia, etc, etc. A ciência, então, seria supérflua, diz Marx, se os fenômenos do mundo empírico correspondessem à realidade ou à essência das coisas. Mas também, ao mesmo tempo, implica não confundir o movimento da razão, do pensamento, na busca de analisar a realidade que pesquisamos, como criador do real, que nós iríamos idealizar o real, como Beauclerk chamava atenção na sua exposição. Há, portanto, uma dupla superação a ser efetivada. Da não identidade entre o fenômeno e o real, positivista ou empiricista, e portanto, buscar o que está subjacente. E isto é a identidade que o empirismo coloca entre fenômeno e realidade. Não. Do ponto de vista do mundo que vemos, fenômeno e realidade são a mesma coisa, mas não do ponto de vista do conhecimento. O conhecimento implica desvelar, como dizia, o que constitui aquela realidade.
E superar o idealismo, que separa o pensamento da base real, pensando que o pensamento cria o real. Aqui, portanto, o central é não confundir, como dizia, o movimento do pensamento para abstrair a historicidade dos fenômenos com o movimento do real e reduzir o real às suas manifestações fenomênicas. Ou seja, a dialética não está na cabeça da gente. A dialética, a contradição, a totalidade, a mediação, a particularidade, a singularidade estão no real e desafios ao pensamento. Eu usaria um exemplo, né? Está na moda agora, nos ministros da educação, todos eles dizendo que a universidade não é para todos, como eu dizia, mas é para quem tem mérito, a famosa meritocracia. Mas como comparar filhos e filhas dos 50 milhões que vivem com menos de R$480 ou a R$487 mês com os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos mestrandos, que aí estão os nossos doutorandos. Ou então, como me dizia um pesquisador, que há 30 anos pesquisa o efeito dos agrotóxicos na saúde, no alimento e na saúde das pessoas. Ele me dizia, professor, meus 30 anos de acúmulo de experiência agora valem tanto quanto uma mensagem, muitas vezes nas redes sociais, que dizem que esses que dizem que o agrotóxico fazem mal é porque querem parar a ciência. Portanto, isto seria, digamos, aquilo que vocês colocam hoje como tema geral do seminário, uma perspectiva de negação à ciência, e todo mundo se sente cientificista, né? Todo mundo, dos âncoras de jornal da noite, dão a verdade como fosse algo criado pelo pensamento. Assim, o que se contrapõe a isso, portanto, são as visões que buscam entender o fenômeno que pesquisamos, no recorte que pesquisamos, buscando a totalidade que o constitui. Totalidade não é tudo, mas aquilo que lhe dá a sua natureza e, entre aspas, a sua verdade sempre relativa e sempre aberta. E portanto, também captar as contradições, as mediações, as particularidades e as singularidades que aí estão. Frederick Jameson, um dos grandes pensadores do século XX, para pensar exatamente as tendências do pós-modernismo, chamava a atenção que nós vivemos um tempo que estamos mais afeitos à antinomia, X ou Y, do que da contradição. A realidade é contraditória, é X e é Y. Nós mesmos, como seres biológicos, somos, ao mesmo tempo, X e Y. E, portanto, isso tem muito a ver com como nós, na sala de aula, tratamos qualquer objeto de conhecimento. E eu quero dizer que a exposição que eu vi aqui antes dos meus colegas e que constitui a ossadura das 3 áreas do mestrado, expressam, digamos, isto que eu estou aqui colocando. Evidentemente que a universidade é o espaço do dissenso qualificado. A ciência avança pelo dissenso, avança pela confrontação de conhecimentos e, portanto, toda a ciência toda a ciência é relativa. Todo o pesquisar é relativo e toda a ciência ela conflitua, debate até chegar a um ponto que nos ajude a resolver problemas, como é o caso agora da vacina. No plano tanto dos processos de conhecimento quanto nos processos formativos na educação, este confronto de concepções se manifesta regressivamente entre nós. Nós vivemos um tempo da mutilação do conhecimento. Vejam o que é a contra-reforma, a gente fala assim, contra-reforma do ensino médio. Obrigar esse jovem a seguir itinerários formativos, escolhas, quando pode fazer a escolha, porque, na verdade, não pode escolher mais que 2 itinerários. Isso mata o que é educação básica, mas também mata o sentido das licenciaturas, ou o desprezo que tem se manifestado ao longo dos últimos
20 anos, especialmente na década de 90 e agora, após o golpe de 2016, quantas licenciaturas. Para que filosofia, dizia o primeiro-ministro da Educação, o segundo, né? Se alguém quer estudar filosofia, que pague, porque a filosofia não produz nada. Ele teria que ouvir o meu querido José Bufler. Mas esses são idiotas humanos, idiotas que lutam por nacos de poder. Então, primeiro, há uma brutal hierarquização das disciplinas e que as próprias bases curriculares nacionais também vão confirmar isto. Então, estão anulando o que dá base. Eu aqui teria vários exemplos para dar, mas vou dar um. Dizem que Guimarães Rosa, desde pequeno, gostava de línguas e começou a aprender o francês aos 5 anos. E ele dominava, creio, uns 17, 18 idiomas. E no aniversário de família, a prima lhe perguntou: Guimarães, é verdade que você, em 2, 3 dias, aprendeu Esperanto? Diz, o que é isto? Primeiro, o Esperanto não existe ainda como língua, existe uma estrutura. Sim, essa estrutura eu aprendi. Mas como? Desde que você tem uma base em hebraico, latim, grego, francês, inglês, e citou 12, 13 línguas. Portanto, sem base, nós não vamos fazer ciência, nós vamos fazer cientificismo. A ênfase que o Maldaner deu, né, da formação do jovem, o pensamento científico, é fundamental. E, finalmente, se ainda um tempo eu tiver, estou aqui acelerando, cortando, a ciência e a educação numa sociedade de modernização conservadora, para usar uma categoria, um conceito de Florestan Fernandes, ou dele mesmo de capitalismo dependente. Florestan nos mostra que, indo lá a Weber, inclusive, que nós somos uma sociedade em que a classe dominante renunciou desde a independência, porque a colonização e a escravidão foram momentos em que sequer a relação capitalista se estabeleceu, renunciou a constituir uma nação. E, portanto, esse DNA colonizador expressa no limite o limite dessa classe no sentido que eu dava antes, dados por Lefebvre. E, portanto, não tem como investir, ou melhor, não opta investir em ciência e tecnologia, e não optam também investir em educação. Imaginem vocês que nós temos 13 milhões de jovens que deviam estar na escola, estudando, pesquisando, chamada geração neném. Não, que não estuda nós sabemos, mas são esses vítimas do próprio Estado. A maior parte jovens, a maior parte negros, e que por pequenos delitos são postos na cadeia ou mortos, como em frente ao mercado em Porto Alegre. Uma classe, portanto, que não se propôs a desenvolver ciência, tecnologia e educação. O fato de sermos um país onde vivemos, como sintetiza o economista Inácio Rangel, uma contemporaneidade não coetânea. E esta explica, pela análise que Prado Júnior nos coloca, Florestan Fernandes, Francisco de Oliveira e tantos outros cientistas sociais, Argemiro Brum, com um livro brilhante que eu uso há muito tempo sobre a questão do desenvolvimento, Mário Osório Marques, enfim, tantos outros, que nos ajudam a entender o país. Aqui, as velhas oligarquias se aburguesaram, uniram-se aos grupos de classe industrial e de serviços, formando uma plutocracia, isto é, um grupo de ricos que toma o Estado e comanda o Estado no interesse dos ricos. Vejam vocês que durante a pandemia, 8 famílias a mais se tornaram bilionárias no Brasil. Somos 200 e poucos bilionários no Brasil. E são estes, boa parte, que financiam fake news e que nos Estados Unidos aqui produzem governos de extrema-direita como nós temos. Francisco de Oliveira sintetiza num livro
Crítica da Razão Dualista, e com um capítulo depois, 30 anos depois, Ornitorrinco. Os biólogos gostam muito do ornitorrinco e devem gostar, ele não tem culpa. Mas o ornitorrinco é um mamífero ovíparo, portanto, ele é pássaro e é mamífero. E, portanto, tem uma dificuldade de se desenvolver tanto como mamífero quanto ovíparo. E Francisco de Oliveira, então, usa a metáfora que nós somos uma sociedade ornitorrinca. E ele sintetiza: o ornitorrinco social é isto. Não há possibilidade de permanecer como subdesenvolvidos e aproveitar as brechas que a segunda revolução industrial propiciava. Não há possibilidade de avançar no sentido da acumulação digital molecular. As bases internas da acumulação são insuficientes. Estão aquém da necessidade para uma ruptura desse porte. O ornitorrinco capitalista é uma acumulação truncada e uma sociedade desigualitária sem remissão. Uma sociedade que produz a miséria e se alimenta dela. Portanto, se a gente pensa que comprar a cópia, como disse Francisco de Oliveira no texto, 20 anos atrás ela durava muito, comprar a cópia agora dura, às vezes, semana, meses, etc. E, portanto, este é um limite, colegas, que eu vejo, é um limite da ação, da construção de milhões de jovens com educação de qualidade que produzam ciência. Existe uma expressão do Antônio Gramsci que diz o seguinte, que contrapor quantidade à qualidade é querer manter as coisas no mesmo lugar. O grande desafio da democracia contemporânea no Brasil é, portanto, qualificar a quantidade, isto é, dar a todos os jovens, na idade precisa do seu tempo, a possibilidade de fazer um ensino médio, uma universidade, uma pós-graduação, como a que oferece a Unijuí e oferecem algumas boas escolas. Para concluir, resistir é preciso para renascer das cinzas. Como fica a ciência e a educação no Brasil diante da conjuntura atual de um governo que seguia para o fundamentalismo econômico, onde tudo é mercado e onde o credo é a meritocracia? Como pensar a educação e a ciência num fundamentalismo político que coloca quem tem o pensamento crítico ou apenas pensa de modo divergente, não é apenas alguém que diverge, mas é um inimigo a abater. E como pensar a educação e a ciência num país onde o núcleo da educação, do chanceler, dos direitos humanos e da mulher, do meio ambiente, para citar apenas o núcleo duro, ideológico, reacionário, raivoso, né? Se buscam atacar a universidade, os professores, a sua autonomia, os institutos federais, etc. E o fundamentalismo religioso, né, que volta à Idade Média, tentando subordinar a ciência à religião ou à crença. Nada mais dramático pode juntar política e crença. Há poucos dias me dizia uma colega que trabalhava com um refugiado do Oriente Médio e que está aqui no Brasil há muito tempo. Ele diz, professora, colega, eu fugi de lá porque o ódio político com o ódio religioso mata em nome de um Deus que não existe. E aqui estou querendo pensar sair do Brasil, porque nós estamos começando a viver este mesmo contexto. Então, estas questões, eu acho que são desafios que a contemporaneidade brasileira, eu diria, o presente nos coloca. E aí, sem dúvida, volto àquilo que diria, uma marca da Unijuí, formar professores, leitores da realidade, que percebem o subjacente da realidade,
formar mestres e doutores que trabalhem a complexidade, a totalidade, a contradição, não inventem o real, tenham paciência de trabalhar com o real. Eu traria aqui e recomendaria aos acadêmicos, inclusive aos jovens do ensino médio e os professores, a lerem os 37 pequenos textos de um livro que se chama O Desafio Educacional, de Florestan Fernandes, porque eu acho que ele une aquilo que eu vi hoje pela manhã aqui, brilhantemente, dos meus colegas que vertebraram as 3 linhas do mestrado, e que perfilam sempre nesses 21 seminários ao longo desses anos, e agora o seminário internacional. O Florestan escreveu esses textos pequenos, em jornal, em pequenas entrevistas, em pequenas conferências, textos muito curtos sobre o desafio educacional. Eu tive a oportunidade, entre 85, portanto, no processo constituinte, que ele foi deputado constituinte, e 89, quando o livro foi publicado. O desafio educacional, ele chamava a atenção de que nós temos, como professores, um duplo papel. Primeiro, o papel do conhecimento. E no plano do conhecimento, trata-se, dizia ele, de desenvolver a capacidade de análise que permita a cada criança, a cada jovem, tornar-se uma pessoa curiosa, um sujeito que, embora não vá ser cientista, tenha o espírito de não confundir o fenômeno com o real. E, portanto, tornar-se um sujeito autônomo, emancipado, um cidadão ativo que não se pauta pelo Jornal Nacional e nem pela revista semanal. Ou, em termos de Paulo Freire, um leitor do mundo. Eu quero aqui fazer um parêntese, em homenagem, inclusive, ao grande mestre Mário Osório Marques e Argemiro Brum, que os coloco junto. O Antônio José Andreoli me pediu há pouco, que foi mestrando ali e que se tornou doutor, pós-doutor na Alemanha, e é um grande quadro das lutas sociais, vice-reitor da universidade, foi vice-reitor da Universidade Fronteira Sul. Ele escreveu, durante anos, pequenos textos, e a inspiração é ali, na Unijuí. O livro se chama Professor, posso escrever o que eu penso? Maravilha! Eu pude fazer o prefácio, eu recomendo muito, é um e-book que vai sair aqui uns dias. E o Andreoli, na linha do que o José Pedro colocava, mostrava de que pensar e escrever são 2 movimentos distintos, ainda que juntos. E, portanto, o escrever tem que depurar o pensar, porque senão o pensar decreta a realidade sem analisá-la. E, portanto, é isto, fundamentalmente, que nós temos que desenvolver espíritos curiosos, espíritos científicos. Mas Florestan dizia também que tão importante a isto é o papel político do professor. E veja qual é o papel político do professor. Ele diz, é de ajudar a cada jovem a formar seu eu, sua personalidade, para que seja sujeito. E se pergunta, mas como o professor vai fazer isso se ele não é um sujeito? Portanto, a nossa atitude frente ao mundo, frente à realidade, como Helena chamava atenção e os outros colegas, é a forma política de educarmos. A neutralidade é uma posição que deseduca a um professor. E, portanto, nós temos que combater hoje toda essa lenga-lenga que vem dos anos 90, mas vem desde antes, de que nós, professores, temos que ensinar e não educar. Muito na linha do que o Baldaner colocava, a ênfase, digamos, em como ensinar, que é importante como ensinar,
Mas se eu não tenho uma postura epistemológica, ontológica, política por trás disto, eu formo autômatos, não é verdade? E, realmente, para concluir, veja o que o Florestan coloca. A pedagogia volta a ser a chave para a decifração do nosso enigma histórico. E ali nos coloca a questão que eu gostaria de deixá-la como provocação final para os queridos acadêmicos e a todos e a todas os que nos ouvem, e pedir desculpa pelo atropelo, enfim, que estou dando para poder ficar no tempo que me foi estipulado até 12:10. O que a Constituição, abre aspas, o que a Constituição negou, o povo realizará. Mas ele não poderá fazê-lo sem uma consciência crítica e negadora do passado. Este passado de exclusão, de miséria, de imposição, de ditadura, etc., etc., combinada a uma consciência crítica, afirmadora do futuro. Essa consciência nascida do trabalho produtivo e da luta política dos trabalhadores e dos excluídos não depende da educação que obedeça apenas a fórmulas abstratas do tipo educação para um mundo em mudança, ou outras, educação para uma sociedade do conhecimento, onde o conhecimento está na mão de cada vez menos pessoas, mas sim da educação como um meio de autoemancipação coletiva dos oprimidos e da conquista do poder pelos trabalhadores. E aí, portanto, que define o nosso duplo papel acima colocado de ser professor que desenvolve espírito científico e ser professor que tem uma atitude política frente à realidade que vive, especialmente num país como o nosso. Longa vida à Unijuí, parabéns aos organizadores, longa vida ao mestrado e doutorado em Educação e Ciências. Obrigado pela homenagem que me dão a me convidar a participar, que é uma honra, e, de fato, se algo acrescentei, fico muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigada. 3 palmas, como sempre a gente fazia no ENACED, né, que era um dos nossos sinais de que a gente teria muitas palmas, mas que o tempo que a gente tem pode ser demonstrado através de 3 palmas. Nosso reconhecimento, se você traz toda essa experiência dizendo do quanto ficou feliz, eu preciso lhe dizer que no chat as pessoas se manifestaram o tempo todo, e não só pessoas aqui da região, mas nós temos manifestação de todo o Brasil, nós temos gente do Mato Grosso, do Triângulo Mineiro, de de outros estados, você do Rio de Janeiro, né? E que Mário Osório, quando indicou seu nome para fazer parte da minha banca de mestrado, me disse isso. O Gaudêncio, Ed, é isso. Ele é didático, ele é profundo, ele é corajoso, e é isso que eu vi hoje de uma forma muito forte. A sua coragem de dizer o que é preciso que pensemos daqui para frente é algo que nos mobiliza a viver muito tempo. Vida longa para você também. E quero dizer que o que a prof. Maria Simone escreveu traduz o que todos os demais colegas escreveram, de que sua fala sempre é um luxo. E esse luxo profundo, corajoso, importante para a nossa caminhada, faz com que a gente realmente possa marcar de que os Encontros Nacionais de Educação, neste momento, comemorando 21 anos de existência, fizeram uma grande diferença nesta região, fizeram uma grande diferença para o nosso próprio programa, para o curso de pedagogia. Tenho certeza que o professor Celso, a professora Cláudia, que sempre estiveram junto na coordenação deste evento, estão tão felizes quanto a equipe que está organizando neste momento. Então, muito obrigada, professor Gaudêncio. Continuamos muito vivos fazendo isso, fazendo educação, e dizer que Mário Osório nos deixou essa responsabilidade, né, de continuarmos alimentando a esperança, que assim como o Freire vai dizer,
que esperançar é isso, é resistir, é seguir em frente. Então, muito obrigada, e devolvo a palavra à comissão organizadora, através do nosso querido colega Gênio. Bom, me resta agradecer, né? Eu diria assim, o tempo, né? Se nós pudéssemos, nós ficaríamos aqui lhe ouvindo o dia todo, Gaudêncio. Então, desejo vida longa e, enfim, gostaria de reforçar os agradecimentos a todos que estiveram conosco na manhã de hoje, organizadores, convidados, intérpretes e demais participantes. Do mesmo modo, convidamos a participarem da programação na parte da tarde, com as apresentações online de trabalhos, cujo cronograma ele já foi divulgado no site do evento. Convidamos também para participarem à noite da realização das mesas temáticas, a mesa 1, que tem como tema abordagem da Covid-19 como questões sociocientíficas, contribuições para a formação de professores, com o palestrante, o professor doutor Leonardo Pérez, da UPN, da Colômbia, e a moderadora, a professora doutora Jaqueline Ritter, da FURG, e a mesa 2 tem como tema primeiro encontro de egressos do PPG, contribuições do programa de pós-graduação em Educação nas Ciências, na formação e atuação profissional. Contará, então, com a mediadora, a professora doutora Eva Terezinha de Oliveira Boff. Muito obrigado a todos e até mais.